Boa noite, queridos e queridas, a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco, amém? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas o versículo 13. Diz as Escrituras, acompanhe a leitura. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vou ler mais uma vez. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Vamos orar? Peça a Deus que fale ao seu coração, feche seus olhos se você puder e peça ao Senhor que fale com você através da palavra dele, em nome de Jesus. Deus amado, Deus querido, obrigado por tua palavra. Ó Deus, que nos revela o teu propósito, a tua vontade para as nossas vidas e quão perfeito é o teu plano. Obrigado por fazermos parte, ó Deus, desta obra gloriosa da tua salvação. Que o Senhor faz, ó Deus, com que essa semente da tua palavra caia em boa terra. Os nossos corações sejam como uma boa terra, ao receber a semente da palavra do Senhor e essa possa germinar, crescer e dar bom fruto, ó Deus, para a tua glória. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Confesso que esses dias, meditando neste versículo da palavra de Deus, eu lembrei do nosso irmão José, que já tinha vários dias estava internado em Goiânia, e que agora já está na glória. Hoje foi o seu sepultamento, e vocês vão entender o porquê. Talvez só na leitura você já deve ter percebido, mas você vai entender mais ainda o porquê que eu lembrei do nosso irmão. Irmãos, o livro do profeta Daniel, de fato, é maravilhoso, a palavra de Deus, e é um dos livros que eu gosto muito. Já na minha época, quando criança, todos nós conhecemos aqui a história de Daniel na cova dos leões, certo? Amém? Já ouviu a história de Daniel na cova dos leões? Então, aquela história me marcou já desde criança a minha vida, e eu me lembro lá em Carmo do Rio Verde, tinha na despensa da nossa casa, onde a gente guardava os feijão, arroz. Naquela época ainda se levava o arroz para ser beneficiado na máquina de arroz, né? Meu pai comprava aqueles sacos de arroz, uns seis sacos de arroz e um saco de feijão. O saco de feijão a gente depois tinha que tirar não já vinha prontinho como a gente tem hoje, a gente tinha que de limpar ele, né? E ele pegava aquele saco e ia limpando aos poucos todo o feijão, tirando as pedras do feijão. Então lá a gente guardava as coisas lá na despensa e tinha uma janela, e naquela época ainda a janela era de madeira, né? Fechada com tramela, lembra da tramela? Então eu abria aquela janela e me lembrava de Daniel, que quando ele orava ao Senhor, quando foi perseguido, 3 vezes ao dia ele orava a Deus. E eu me ajoelhava ali diante daquela janela, imaginando Daniel, quando fazendo a sua oração, olhando para Jerusalém. É claro que eu não estava ali, nem imaginava por onde ficava Jerusalém, mas Daniel fazia isso com esse propósito de orar ao Senhor, buscar ao Senhor, mesmo diante da perseguição que ele estava sofrendo. E quando ele é lançado lá na cova dos leões, Deus o livra da morte, né? E quando você lê o profeta Daniel, você vai ver que ele aponta também para a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não só da sua primeira vinda, como até da sua segunda vinda, falando até da segunda vinda de Cristo. E no final do seu livro, ele que estava lá na Babilônia, como exilado, né? Tinha sido um dos jovens que foram levados para a Babilônia, cativo,
e ele é usado por Deus ali, também como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que os nomes deles são Misael, Azarias e Ananias, para sacudir o Império Romano, sendo fiéis a Deus. E aqui, no capítulo de número 12, versículo de número 13, Deus, então, no final de tudo isso que ele já tinha revelado para Daniel, ele diz: agora, Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Diante de tudo que você está sabendo dessas revelações, dessas profecias recebidas, pois você vai descansar e o fim dos dias você se levantará para receber a tua herança. Isso me fez lembrar aqui esse tu, porém, o que a palavra de Deus nos diz também, lá em Timóteo, capítulo 3, se você puder colocar um dedinho aí no livro de Daniel e ir comigo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, olhe que aparece pelo menos 3 vezes aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, olha o que Deus, falando também ali através do apóstolo Paulo, a vida de Timóteo, e nos fala também esse tu, porém, chamando a nossa atenção, chamando a atenção de Timóteo e para os cristãos, sobre esse tu, porém, que diz, capítulo 2 Timóteo 3, versículo 9 e 10, o primeiro tu, porém, aí, que diz: eles, todavia, não irão avante, versículo 9, capítulo 3, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Aí, dizendo a Timóteo, versículo 10, tu, porém, segue de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Tu, porém, Timóteo, os homens perversos estão fazendo isso, mas você, Timóteo, tu, porém, segue de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança, Paulo dizendo a Timóteo. Agora o versículo de número 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Agora para Timóteo, para mim e para você. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Olha, os homens perversos estão vivendo assim. Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas você, Timóteo, tu, porém, cristão, permanece naquilo de que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Agora o versículo de número 4 do capítulo 4, versículo 4 do capítulo 4. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. É assim que vão viver os incrédulos. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Agora, para você cristão, para você Timóteo, para você irmão e irmã em Cristo, tu, porém, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente, totalmente o teu ministério. Tu, porém, viva assim para a glória de Deus. Então, voltando aqui, lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo de número 13, quando a palavra de Deus diz então a Daniel, tu, porém, olhe comigo aqui no versículo, no contexto mais próximo, versículo de número 10, verso 10 do capítulo 12, que diz: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, Daniel. E assim, eu e você, o que eu quero falar, meditar nessa noite com os irmãos, é sobre o propósito que Deus tem para a vida do cristão, tanto no presente como no futuro. Esse texto aponta para o presente, como Daniel ali vivendo o presente que ele viveu, como apontava também para o futuro, o que acontece conosco também. O que esse texto tem a ver do propósito de Deus para as nossas vidas, quanto ao nosso presente, quanto ao nosso futuro. Então, olhando primeiramente para o nosso presente aqui. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim.
E nós sabemos que Daniel, aqui no cumprimento do seu propósito, ele seguindo o seu caminho de ser fiel a Deus, e ele que cria e esperava a vinda do Messias, isso aponta para Cristo. A própria palavra caminho já aponta para o Senhor Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai não ser por mim, disse Jesus. Então, no nosso presente, o propósito de Deus para as nossas vidas é que sigamos a Cristo até o fim. Qual o propósito da sua vida no seu presente, meu querido? Siga a Cristo até o fim. Vai o seu caminho até o fim, não desista, não desanime, não pare. Ontem nós tivemos aqui na igreja a reunião dos Gideões, a reunião de oração dos Gideões. Um momento muito edificante com os nossos irmãos e irmãs, Gideões e as auxiliares, né? Os Gideões são aqueles que distribuem os Novos Testamentos, escolas, hospitais, faz um trabalho em vários países do mundo, né, fazendo distribuição de Novos Testamentos. E eu achei muito bom a frase do irmão, que inclusive sábado, se Deus quiser, estarão aqui conosco também, cantando, né? Irmão Donizete, que os irmãos conhecem, que é irmão do Sebastião, eles cantam e tocam. E o irmão Donizete, ele falou uma frase que eu gravei essa frase, ele diz o seguinte: parar jamais, retroceder nunca, avançar sempre. Parar jamais, retroceder nunca, avançar sempre. É assim que tem que ser a vida do cristão. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Vai até o fim, não pare. Diante de todos os obstáculos que surgirão, não pare, prossiga, vá até o fim. Por isso que o autor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós não podemos ficar pelo meio do caminho, porque o Senhor Jesus nos diz que aquele que quer ser seu discípulo deve fazer o quê? Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24. Se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você está fazendo isso? Você é um seguidor de Jesus, é um discípulo do Senhor Jesus Cristo? Você está seguindo Jesus e vai até o fim? Ou você está pensando em desistir? Ou diante dos problemas e adversidades, ou qualquer coisa que, um vento que balança, você já pensa, eu não sei. Não, nós não podemos ser daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam para o alvo. Nós não podemos retroceder para o pecado, para a vida de perdição, porque nós temos a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Meus queridos, é maravilhoso servir ao Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos simplesmente aqui para sermos religiosos, fazer parte de uma religião. Nós estamos aqui porque nós estamos unidos como corpo de Cristo, seguindo o único mestre, Senhor e Salvador das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Ele é a cabeça, nós somos o seu corpo. Por isso que nós vamos seguir até o fim, sem retroceder. Segue o teu caminho. Negue-se a si mesmo, é negar a sua própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor. E tomar a cruz, é estar disposto a morrer, se preciso for, mas não negar a Cristo por nada dessa vida. Então é assim que nós vamos viver o nosso presente. É assim que você está vivendo? Diante de todas as questões, sejam internas, sejam externas, que estão acontecendo no mundo, diante da perversidade que nós vemos, mas nós temos a palavra de Deus dizendo para nós: tu, porém, você é diferente, você não é igual a este mundo, você foi tirado das trevas para a luz, tu, porém, segue o teu caminho até o fim, segue a Cristo até o fim, pois o próprio Senhor Jesus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. E aí, meus queridos, as próximas palavras do versículo 13 apontam para o futuro daqueles que estão seguindo a Cristo. O que vai acontecer? Qual é o seu futuro, meu amado, minha amada?
Amado de Deus em Cristo Jesus, qual é o seu futuro? A palavra de Deus está apontando para nós e é um futuro glorioso. Olhe primeiramente aqui que você descansará. Primeira parte. No fim dos dias, você se levantará. Segundo. E terceiro, para receber a sua herança. Então, primeiramente vamos pensar aqui no descanso. Que descanso que a palavra de Deus está nos dizendo, irmãos? O descanso no céu. Esse é o nosso descanso. Nós não temos descanso aqui nessa terra. O nosso descanso está na glória celestial. Texto que nós lemos hoje, lá no velório do nosso irmão José, que eu quero ler aqui para os irmãos também, que traz consolo ao nosso coração quando Paulo, falando à igreja de Tessalônica, e fala a nós também, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 3, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que já partiram e estão descansando no Senhor, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, os que estão descansando, eles virão na volta de Cristo, para no arrebatamento da igreja. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Irmãos, pode haver consolo maior diante da realidade da morte do que essa? Os nossos amados que já partiram estão dormindo, descansando, não que eles estão inertes, eles estão conscientes, mas estão descansando, aguardando a volta de Cristo, como nós também aguardamos, e quando Cristo voltar, eles vêm com Cristo, os seus corpos que estão aqui vão ressuscitar, e nós, os vivos, seremos transformados num piscar de olhos, e juntos seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre na glória eterna. Aí, o descanso do qual nós aguardamos. E aí a palavra de Deus nos diz, então, Deus dizendo a Daniel e a nós: tu, porém, segue o teu caminho, continua no teu caminho até o fim, segue a Cristo até o fim, porque primeiro, no futuro, você vai descansar ao morrer, pois descansará ao fim dos dias, você vai descansar. Louvado seja o Senhor Deus. Amém? Essa é a sua esperança? Você já está cansado? Fica calmo. A canseira vai passar. Nós vamos descansar no Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui vivos, o que a gente tem que fazer? Segue até o fim, não desiste. Dá a sua vida, o seu sangue para servir ao Senhor Jesus Cristo até o fim. Amém? A gente não aposenta como cristão no serviço do Senhor. Seja jovem, seja adulto, seja velho, nós estamos aqui seguindo e caminhando até que um dia vamos chegar no descanso. Mas enquanto estamos aqui, estamos no trabalho do Senhor. E terceiro, agora apontando para o futuro: primeiro, seguindo a Cristo até o fim. Segundo, descansarás no céu. Terceiro, te levantará. E ao fim dos dias te levantará. O que esse levantará está apontando para quê, irmãos? Você vai levantar da onde? Na ressurreição. A ressurreição. Daniel, você vai levantar, e todos os irmãos em Cristo Jesus. A ressurreição. E agora eu quero ler o texto lá
de 1 Coríntios, no capítulo de número 15. O capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo clássico, né, que fala da ressurreição. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Observe com atenção o que esse texto diz sobre a ressurreição e o que vai acontecer à sua vida, aqueles que estão seguindo a Cristo. O que vai acontecer com você? Primeiro, você vai descansar quando você partir para estar com o Senhor. Segundo, nós vamos ressuscitar, como diz aqui o texto. Isto vos afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o que é mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Louvado seja Deus, nós vamos ressuscitar dentre os mortos. Amém, querido? Você tem essa confiança? Você pode dizer: eu vou ressuscitar em Cristo Jesus. Amém? Você tem essa confiança, essa fé? É isso que nos aguarda, nós vamos ressuscitar. Agora pense por um momento, o que seria de nós sem a ressurreição, irmãos? Se Cristo não tivesse vencido a morte, o pecado e a Satanás na cruz e ressuscitado para que nós viéssemos a ressuscitar também, o que seria de nós, irmãos? Pense num velório onde nós poderíamos dizer que a morte é o ponto final. Aí sim seria desespero, seria horrível, seria sem esperança e sem consolo. Mas nós temos a viva esperança inabalável da ressurreição, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a Satanás, para que nós fôssemos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus. E é isso que aguarda você, cristão, o seu futuro, é isso que te espera. Você vai descansar e no momento final, no último dia, você vai ressuscitar. Isso se não virmos o Senhor Jesus Cristo vindo nos nossos dias enquanto nós estamos vivos. E se assim acontecer, nem pela morte física nós vamos passar, seremos transformados num piscar de olhos. Louvado seja Deus. Irmãos, que esperança! Veja que as verdades da palavra de Deus precisam ser proclamadas, amados. Como as pessoas precisam ouvir esse evangelho maravilhoso que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque as pessoas estão sem esperança, e sem esperança eles estão tirando a sua própria vida, se matando, porque não tem esperança, porque não tem razão de viver. Hoje, enquanto nós estávamos ali no velório, conversando com algumas pessoas, a gente sabe que na nossa cidade tem acontecido suicídios de pessoas, infelizmente, mas eu não imaginava que o número tem sido tão alto, tão alto. Conversando com duas pessoas, eles estavam citando fulano e fulano e fulano, e foi citando, gente, não acaba mais, isso em poucos meses. As pessoas sem esperança, sem sentido de viver, de existir. E esse evangelho precisa ser anunciado, proclamado, para que as pessoas conheçam a Cristo e tenham a esperança da vida eterna. Que de fato a nossa vida só tem sentido, como nós cantamos aqui, ser feliz só em Jesus. Porque sem Jesus não há esperança de felicidade, nem de salvação, nem de viver
não tem sentido de viver. Nós precisamos levar a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, não sejamos egoístas, mas possamos levar a palavra de Deus. E aí, meus queridos, voltando aqui então, Daniel, capítulo 12, versículo 13, o que nos aguarda nosso futuro? Já vimos que aguarda o descansar no Senhor, a ressurreição e a herança. Te levantará para receber a tua herança. Enquanto que no presente nós estamos seguindo a Cristo até o fim. Aqueles que assim fazem vão descansar, vão ressuscitar e vão receber a herança eterna. É isso que diz a palavra de Deus no texto de 1 Pedro. Eu vou ler esse texto para os irmãos aqui. Capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1,3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança, a herança que te aguarda, a herança que é incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para você, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, essa fé que você tem, o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, nós não vemos a Jesus fisicamente, mas nós o amamos, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. A alegria do cristão é uma alegria indizível, não dá para dizer com palavras, e é cheia de glória. E o versículo 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É isso que te aguarda, é isso que nos aguarda, meus irmãos. Uma herança incorruptível, imarcessível, reservada nos céus, para todo aquele que segue a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esse texto tem a ver com você? Você pode se ver nesse texto da palavra de Deus? E o que esse texto tem a ver com os nossos irmãos que já partiram? Nosso irmão José e os outros irmãos que já estão na glória. Observe que duas coisas já aconteceram na vida desses irmãos que já partiram. Enquanto nós estamos aqui, as 4 coisas estão em andamento, né? Mas os que já partiram, eles seguiram o seu caminho até o fim, seguiram a Cristo até o fim e estão descansando. Agora eles estão descansando das labutas dessa vida. E falta cumprir-se na vida deles o quê? A ressurreição e o receber a herança. E você? Se você está seguindo a Cristo, um dia também você vai descansar, e você vai ressuscitar, e você vai receber a herança da vida eterna. Amém? Essa é a sua esperança? Eu espero que sim, meu querido, minha querida. Se não, hoje é o dia de você entregar-se de corpo e alma ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena seguir a Jesus ou não? Jesus nos diz na sua palavra, ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adiantou? Vocês lembram daquele programa que tinha o Silvio Santos, né? E ele gostava de fazer uns aviãozinhos de umas notas de 100, de 50,
E aí ele tacava os aviãozinhos assim para o auditório, né? E qual que era a frase que ele dizia? Quem quer dinheiro? E aí, tacava uma notinha. Quem quer dinheiro? Uma notinha. E o que o pessoal fazia? Ninguém interessava, né? Não, só amontoava um no outro assim para querer pegar o dinheiro, né? Por que as pessoas parecem que estão, de fato, como nós cantamos hoje no Veró, estão surdas e cegas? Porque isso aqui não se compara a dinheiro, é infinitamente mais. Então, se você tivesse naquele auditório, se eu tivesse naquele auditório, eu ia querer pegar o dinheiro? Que dirá com relação à eternidade, porque todas as coisas aqui passam. E o que você está fazendo? Que você não está pulando, buscando, seguindo a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Será que existe outra coisa mais importante na vida do que isso? Por isso Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O que adianta ganhar na Mega Sena, como muitos querem, e morrer e ir para o inferno? De nada adiantou. Então que você hoje, que você agora, feche seus olhos e fale para Deus em oração. Deus, em nome de Jesus, eis aqui a minha vida. Eu quero me entregar de corpo e alma ao Senhor. Eu quero seguir a Cristo até o fim. Amém? E se você já está fazendo isso, louvado seja Deus. E você também que está se preparando para o batismo, para a profissão de fé, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Continue. Você que já fez sua profissão de fé, já se batizou, agradeça a Deus, peça-lhe ao Senhor a graça de seguir, ser fiel até o fim, porque o que nos aguarda é o descanso, é a ressurreição, é a herança eterna. Vamos orar? Feche seus olhos. Agora é o momento de você falar com Deus em oração. Deus falou ao seu coração através da sua palavra. Agora é com você. Você responder para Deus, dizer, Deus, eu quero te seguir, eu quero seguir a Jesus até o fim. Em nome de Jesus. Fala isso para o Senhor. Deus querido, o Senhor conhece o nosso coração. Ouve, ó Pai, a oração de cada pessoa aqui. E onde quer que essa mensagem chegue, daqueles que agora se voltam para Ti em oração, dizendo, eu seguirei a Cristo até o fim. Ó Deus, em nome de Jesus, converta corações, salva, leva ao arrependimento os pecados e a fé em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E aqueles, ó Deus, que já têm essa decisão firme de seguir a Cristo, estão assim fazendo. Dai-nos a graça de perseverar até o fim, para que um dia também recebamos o descanso, possamos receber a ressurreição e a herança eterna, a glória eterna. Abençoa, Pai, cada pessoa aqui presente. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.